Boa noite, caríssimos amigos da TV Gospamira, canal 14. O programa tem o objetivo de mostrar as pessoas que estão voltando à casa do Pai, à Igreja Católica, porque nós estamos vivendo, amigos, um tempo muito especial, um tempo de grandes males, mas também de grande graça. Estamos no tempo da graça, e Jesus está vivo. Boa noite, Gisele. Boa noite, padre. E você nasceu católica, Gisele? Nasci católica. Nasceu dentro da casa do Pai. Depois você teve uma sua saída da casa do Pai e uma volta. Com 12 anos de idade, eu tive o primeiro contato com as drogas. Fui convidada, a fazer o famoso aviãozinho. Com 12 anos? Com 12 anos. Você lembra esse momento? Lembro claramente, como se fosse agora. Eu estava saindo do colégio. Eu estudava de manhã, num colégio que fica na rua da minha casa, bem na esquina da minha casa. Que bairro de BH? Não, de Contagem, Novo Progresso. Novo Progresso. Isso. E eu estava saindo da escola, eu recebi esse convite e aceitei. Como é que falaram para você? Não, pediram, começa tudo assim, padre, pedindo para o senhor entregar um envelope. Você já sabia o que era, imaginou? Não. Ou foi pega de surpresa? Fui pega de surpresa. Eram amigos de infância, Tinha amigos de infância, então eu confiei neles. Eu não sabia o que era, entreguei e peguei o dinheiro. Depois que eu entreguei, que eu peguei o dinheiro e tudo, que me explicaram o que era, do que se tratava aquele envelope. E eu comecei a perceber que aquilo dava dinheiro. E você recebeu dinheiro para fazer isso? Recebi. Quanto? Recebi. Na época, mais ou menos, eram R$5. Você entrega esse envelope e você ganha R$5? Vou, assim. Vou. Aí, tá. É o famoso aviãozinho. É como um avião mesmo. Você transporta a carga, você leva a carga. E com 13 anos e meio eu já era dona de 2 bocas de fumo. Eu já mandava mesmo no tráfico, perto da minha casa. O que significa ser dona? Ser dona, padre, é o senhor ser responsável, é o senhor mandar naquela área. Naquela esquina. Entendi. É a gente que manda. Você tinha então 14 anos e meio? Não, 13. Com 13 anos e meio já era dona? Já era dona. Quando faltava mais ou menos uma semana para o meu aniversário de 14 anos, de 13 para 14, exatamente no dia 15 de dezembro, a gente recebeu a notícia que a minha avó havia falecido. Sim. E então, mas para fazer isso eu sei que precisa ser muito maus, não é? Chegar a ser dona mesmo, eu já tive que... Me mandaram cobrar uma dívida de droga, e quando a gente cobra uma dívida de droga, a gente tem que matar outra pessoa. Não, só um detalhe assim, que quando eu fui cobrar essa dívida de droga, eu não cheguei a matar a pessoa, porque a arma não disparava. Então conta mais, como é que foi? Foi assim, me pediram para ir, num determinado lugar, e quando eu cheguei nesse determinado lugar, eu chamei aquele rapaz, eu conduzi para uma rua escura e deserta. Você estava armada? Tava sozinha? Com 2 revólveres. Então assim, quando eu cheguei e cobrei a dívida desse rapaz, ele falou que na casa dele não tinha nem onde sentar. Não tinha talher para se comer, não tinha prato, não tinha nada, porque tudo que tinha na casa dele ele já tinha vendido para comprar drogas. E assim, eu sem piedade nenhuma atirei na cabeça desse rapaz. Só que os revólveres não disparavam. Então, Nossa Senhora, Deus já estava te protegendo. Tava. E eu lembro que aquele rapaz... Não deixou que você praticasse um crime tão grave assim. Isso. E eu lembro que aquele rapaz, com os olhos permeados já de lágrimas, ele olhou para mim e falou assim, olha, você hoje tem a vida e a morte nas suas mãos, mas Deus, ele tem algo na sua vida. O rapaz falou. E quando ele me falou aquilo, eu tinha um ódio tão grande de Deus que eu comecei a debochar dele. Falei, que Deus é esse que tem algo tão grande na minha vida que não faz na sua? Que não faz então na sua, porque você tá pior do que eu. E eu lembro que eu ria muito, assim, eu debochava mesmo. E falei pra ele, vai embora, sai da minha vida, agora você me irritou. E ele foi embora e eu voltei pra casa. Com seus quantos anos? Com os meus 14. 14 anos que aconteceu isso. Então você voltou em casa, o que você pensou? Então, quando eu cheguei em casa, eu comecei a... Eu não pensei nada assim, naquilo que aquele rapaz tinha falado. Eu pensei no que eu ia fazer para poder cobrir aquela dívida daquele rapaz. Como que eu ia fazer?
né? Na época era R$ 150 e naquela época R$ 150 era muito dinheiro. Não é igual é hoje, né, padre? Então, assim, eu lembrei que dentro do meu guarda-roupa, lá na última gaveta, tinha um envelopinho azul com o valor exato daquela dívida. E eu paguei, como se fosse aquele rapaz. Aí, a minha volta, a minha conversão mesmo se deu naquela tarde de quinta-feira, quando uma vizinha bateu na porta da minha casa, Sim. né, me convidando para ir à igreja. Só que eu fiquei muito irritada com ela, fiquei muito irritada, porque eu não acreditava em Deus. Sim. Né? Então, o que eu falei pra ela? Eu falei assim, minha filha, você vem na minha casa falar de Deus pra mim? Logo eu que não acredito, né? E eu lembro, as minhas palavras foram tão fortes, mas foram muito fortes naquela tarde. Eu lembro que eu falei pra ela assim, escuta bem, você vem na minha casa falar de Deus pra mim, logo eu que odeio esse Deus que você adora. Ela falou assim, Gia, não fala assim, né? Não fala assim de Deus. Eu falei, não, se eu pudesse subir no presbitério durante a Santa Missa, cuspir na hóstia que o padre consagra, eu cuspiria. Você falou isso? Ela te convidou para ir na igreja católica. Na igreja. E depois, lá pra frente. Aí eu falei assim, então vamos combinar o seguinte, você me promete que se eu for na igreja, que eu permanecer lá durante 5 minutos, você nunca mais bate na minha casa, nunca mais vem aqui falar de Deus pra mim? E ela disse que, eu prometo, se você for e ficar lá ao menos 5 minutos, nunca mais eu te procuro pra falar de Deus. Olha. E eu falei, então tá bom, eu vou só colocar um boné e pegar uma arma, né? Porque eu não podia ficar andando desarmada. E assim eu fiz, coloquei um boné, peguei uma arma, subi pra igreja. Aí eu entrei dentro da igreja, estava realmente tendo adoração santíssima e tinha lá um grupo de jovens, né, adorando o Senhor. E eu me assentei no último banco e comecei a contemplar o crucificado que estava atrás do Santíssimo. Eu não comecei a olhar para Jesus na hóstia. Então, naquele momento, eu comecei a contemplar o crucificado e eu comecei a perguntar realmente para Jesus se aquilo havia acontecido há mais de 2000 anos atrás. Aquele sacrifício todo da cruz, do Calvário, havia acontecido. Se ele havia realmente sofrido aquilo tudo. Foi quando o Senhor me disse, eis o meu maior milagre. Ah, então, é aqui que você ouviu a voz de Jesus? Foi aí que eu ouvi a voz. Mas você ouviu no coração, na mente, ou você ouviu a voz dele? Isso, a voz. Como o Senhor me ouve, eu te ouço. Então você ouviu a voz de Jesus? Ouvi. E como é que é, Gisele, a voz dele? A voz de Nosso Senhor, assim, eu não consigo nem explicar como que é. É uma voz diferente, né? Aquela voz doce, a voz suave, que vai no coração assim e causa um ardor. Arde, queima. Suave. Queima. Se você ouvisse de novo, você conseguiria reconhecer ele? Com certeza. Sim? Sim. E falou, então, qual é as palavras certas? Eis o meu maior milagre. A sua face na hóstia consagrada sangrando. Você viu a face de Jesus sangrando. Sangrando. Todo cheio de sangue. Grande. O rosto grande de Jesus. Grande. Porque estava longe, não é? Isso, estava longe. Longe, bem longe. Eu estava no último banco. A igreja, o Ademils conhece, a igreja ela é bem comprida assim, né? Então o altar fica bem lá na frente. E o que você sentia? O que sentiu vendo? Você reconheceu que era Jesus que estava te falando, é? Isso. O que você pensou? Eu quero voltar com a graça de ser da mesma forma que eu saí. O que significa isso, da mesma forma que saiu? Aquele jeito sutil, porque o mundo, padre, o demônio, ele nos leva de uma forma sutil. Devagarzinho. Devagarzinho. Isso. Devagarzinho. Então eu não queria voltar assim e escandalizar a minha família, principalmente a minha mãe. Né? Então eu falei para Jesus que eu queria ter a graça de juntar tudo que eu tinha dentro de uma mala e chegar num determinado lugar e colocar ali e não precisar nunca mais. O que você tinha então? Eu tinha arma, eu tinha droga, eu tinha documento falso, eu tinha dinheiro falso. Você queria colocar na mala? Isso, chegar naquele lugar, deixar aquela mala ali. Mas dizem que isso é perigoso, porque não tem volta, não é? Não tem volta. O Cosmo ensinou isso, que ninguém sai desta vida. Isso, ninguém sai. Mas, quando a gente tem Deus, sabe, quem é que pode? Quem nos segura? Quem vai contra Deus? Quem? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Você conseguiu fazer isso? Consegui. Cheguei em casa, juntei tudo, coloquei tudo dentro daquela mala e fui.
E o rapaz olhou pra mim e falou assim: Gi, pode deixar a mala aí, você tá livre. A partir de hoje a gente nunca mais vai te procurar pra nada. Não precisou você falar. Não falei. Eu nem falei que eu queria sair. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada